Carinhoso abraço a todos. Nós, da AESAN, a associação que congrega todos aqueles que estudaram e foram professores no Seminário de Mariana, comemoramos com muita alegria e entusiasmo o 270º aniversário daquela memorável instituição formadora, onde estudamos e vivemos um período muito importante das nossas vidas. Queríamos fazer esta comemoração com um grande número de presenças de aesanos, talvez lá em Mariana, mas só podemos fazê-la virtualmente, o que será de uma forma singela, quase amadora, mas carregada de muito carinho. Com esta apresentação, queremos reconhecer a importância e demonstrar a nossa imensa gratidão ao Seminário de Mariana. Vou contar-lhes uma longa história. Afinal, ela começou há mais de 500 anos. Mas não se preocupem, será feito de forma bem resumida. O padroado português foi um acordo instituído entre a Santa Sé e Portugal, em que o Papa delegava ao rei de Portugal a exclusividade da organização e do financiamento de todas as atividades religiosas nos domínios e nas terras descobertas por portugueses. Ele começou no início da expansão marítima portuguesa, em meados da década de 1400. As estruturas do Reino de Portugal tinham dimensão político-administrativa e também religiosa. Com a criação do padroado, muitas das atividades características da Igreja Católica eram, na verdade, funções do poder político. E foi exercendo tal privilégio que o rei Dom João V, preocupado com as insubordinações na região de extração do ouro na colônia, solicitou ao Papa Bento XIV a criação na capitania de um bispado, objetivando também a moralização do clero, que ali vivia dissolutamente, praticando desde delitos a desrespeito do celibato, além de estimular e envolver-se no tráfico do ouro. Naquela época, havia 7 vilas naquela região: Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, Vila Rica, atualmente Ouro Preto, Vila Real de Nossa Senhora da Conceição, Sabará, Vila de São João del Rei, Vila do Príncipe, Cerro, Vila Nova da Rainha, Caeté, e Vila Nossa Senhora da Piedade, Pitangui. A escolha da sede do bispado recaiu sobre a Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, por ser a mais antiga das Minas Gerais, que para tal se tornou oficialmente cidade de Mariana em 23 de abril de 1745. Em 6 de dezembro daquele mesmo ano, o Papa Bento XIV criou as dioceses de Mariana e de São Paulo a partir de territórios desmembrados da então Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. A data inaugural da Diocese de Mariana é 2 de fevereiro de 1748, com a posse de seu primeiro bispo, Dom Frei Manuel da Cruz, que desenvolveu muito trabalho para a consolidação da recém-criada diocese, tornando-a o principal centro católico das Minas Gerais. O primeiro passo de Dom Frei Manuel da Cruz para a fundação do seminário era conseguir uma propriedade adequada para receber os seminaristas. A questão foi resolvida com a doação de uma chácara por um próspero lavrador, José de Torres Quintanilha, que em 1749 cedeu a propriedade à diocese e tornou-se um dos primeiros alunos do seminário. Na chácara existiam 2 casas, que foram ampliadas e adaptadas à nova utilização. Além da área com as casas para o seminário, ele também doou a sua própria residência na mesma chácara da Olaria para ser usada como palácio episcopal, o que se deu a partir de 1753. Bem, há exatos 270 anos, no dia 20 de dezembro de 1750, com o propósito de iniciar a reformulação do clero, que a ele se subordinaria, com costumes mais austeros, mais bem preparado intelectualmente, mais coeso enquanto corpo social e hierarquizado e mais obediente a Roma, Dom Frei Manuel da Cruz inaugurava o seminário Nossa Senhora da Boa Morte, em Mariana, o 3º seminário diocesano fundado no país. O primeiro tinha sido o seminário São José, no Rio de Janeiro, em 1739, e o segundo, o seminário de Belém do Grão-Pará,
em 1749. O conjunto do seminário foi objeto de sucessivas modificações e ampliações nos anos seguintes até ganhar o aspecto atual. Há registros de que em 1757, Dom Frei Manuel da Cruz explicava que a fundação do seminário também se dera em razão de sua preocupação com a pequenez de Mariana e com a rudeza de meninos incultos. Por isso, fora necessário um seminário onde o estudo e a disciplina seriam normas para forjar homens com bom caráter. Criou-se, então, um forte vínculo entre o seminário e as elites sociais. O seminário passou a ser apreciado por muitos mineiros ricos em várias localidades, que desejavam educar seus filhos sem precisar enviá-los ao Rio de Janeiro e à Bahia. Porém, se quisessem, eles poderiam fazer os seus estudos preparatórios, inclusive para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Vimos que a fundação do Seminário de Mariana, na metade do século XVIII, favoreceu a implementação de um projeto que era ao mesmo tempo político e espiritual de reforma da Igreja. Mas foi no campo cultural e mais propriamente de ensino que o Seminário de Mariana ganhou grande destaque já na época da América Portuguesa, e seu prestígio ele se estendeu ao longo das fases imperial e republicana da história brasileira. Lá no seminário, os alunos eram preparados para a carreira sacerdotal e, paralelamente, a Diocese de Mariana poderia suprir também a carência de estudos públicos em Minas Gerais, procurando satisfazer seus habitantes. Aqueles que entravam no seminário não necessariamente se tornavam padre, mas ganhavam uma grande cultura que depois era empregada nas diversas áreas. Tantos que passaram pelo seminário tornaram-se advogados, tornaram-se políticos, médicos e tantos outros também se tornaram padres. Sabe-se que qualquer projeto que se pretenda implementar depende fundamentalmente de quem o executará, sem o qual ficará no papel ou na mente do seu criador. E esta premissa vale para qualquer iniciativa. Assim, o que se deve considerar é que o projeto de Dom Frei Manuel da Cruz só pôde ser implementado com a participação fundamental dos padres que atuaram na direção e no funcionamento do seminário. Coube a eles tornarem reais e práticas as proposições estabelecidas pelo bispo. Mas quem seriam os professores? No mesmo ano da doação da chácara, em 1749, chegou a Mariana o jesuíta José Nogueira para atuar como primeiro reitor e também como professor do seminário. Logo depois, chegaram outros religiosos da Companhia de Jesus. A presença de jesuítas na Diocese Mineira foi uma conquista pessoal de Dom Frei Manuel da Cruz, pois desde 1709, os religiosos do clero regular, isto é, os que integravam ordens e congregações masculinas, estavam proibidos de ingressar nas terras mineiras. Naquela ocasião, havia explodido um violento conflito entre moradores e forasteiros, o que deu argumentos à coroa portuguesa para interditar a presença de religiosos na região mineradora, uma vez que considerava os frades grandes responsáveis pelo contrabando do ouro e também pela participação em conflitos entre os diferentes grupos locais. Dom Frei Manuel da Cruz quis começar com o que havia de melhor, que eram os jesuítas, e ofereceu essa formação mais integral. Uma formação acadêmica, uma formação intelectual, mas uma formação espiritual. Buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Uma contemplação na ação. Ora, isso vinha bem ao encontro justamente da necessidade do padre diocesano. Contando com recursos materiais e humanos, Dom Frei Manuel da Cruz pôde, enfim, realizar a fundação que tanto desejava. Previamente autorizado pela coroa portuguesa, o Seminário de Mariana foi oficialmente instituído em 20 de dezembro de 1750. Os padres jesuítas, porém, ficaram por um período curto. Em 1758, eles foram afastados do seminário, por causa da expulsão dos jesuítas do Brasil, ordenada pelo Marquês de Pombal. Dom Frei Manuel da Cruz nomeou então os padres diocesanos para a direção do seminário,
quando foi aprovado o seu primeiro estatuto. A preocupação da Diocese de Mariana com a formação de seu clero cada vez mais se consubstanciou através de atitudes e cuidados dos bispos que sucederam a Dom Frei Manuel da Cruz. Foi na gestão de Dom Frei Domingos da Encarnação Pontevel, o quarto bispo de Mariana, que foi construída a capela do seminário Nossa Senhora da Boa Morte, no modelo atual, ligando as construções originais. Foi durante seu governo que aconteceu a Inconfidência Mineira, que teve a participação de diversos integrantes do seu clero, com destaque para o cônego Luiz Vieira da Silva, que era do cabido da Catedral de Mariana e professor de filosofia no seminário. Ele e Tomás Antônio Gonzaga foram considerados os principais articuladores daquele movimento revoltoso. Neste bloco do prédio do seminário, na Sala da Estrela, assim chamada pela pintura que há no seu forro, era o local dos encontros secretos dos Inconfidentes. Em 1845, a Diocese de Mariana, com seu 7º bispo diocesano, Dom Antônio Ferreira Viçoso, repartiu o seminário de Nossa Senhora da Boa Morte em 2 seções: o Colégio Episcopal, reservado ao curso de Humanidades, e o seminário propriamente dito, onde os candidatos ao sacerdócio faziam o curso de Teologia. Mais tarde, em 1853, o Colégio Episcopal passou a chamar-se Seminário Menor e a seção destinada ao curso teológico Seminário Maior, cujas direções foram entregues aos padres lazaristas da Congregação da Missão, a mesma a que Dom Viçoso pertencia. No entanto, antes disso, desde o ano de 1849, alguns padres lazaristas já colaboravam com a direção secular do seminário como professores. O primeiro estatuto do seminário. Mesmo passando por várias reformulações, o texto desse estatuto manteve várias características até época bem recente, inclusive a divisão do seminário em 2 etapas, menor e maior. No seminário menor, que corresponderia mais ou menos aos 4 anos finais do ensino fundamental e aos 3 anos do ensino médio, o jovem dedicava-se sobretudo ao estudo das humanidades. Já no seminário maior, ele então ingressaria no ensino superior, estudando filosofia e, a seguir, teologia. O jovem candidato ao sacerdócio era, então, progressivamente investido nas ordens sacras. Quando os padres lazaristas assumiram a reitoria do Seminário de Mariana, trataram logo de instituir seus métodos de ensino, que se tornaram referência dos educandários dirigidos por eles. Tanto é assim que os padres da Congregação da Missão transpuseram para o Seminário de Mariana as normas, os procedimentos e o regulamento interno adotados no Seminário do Caraça, a instituição formadora de sua ordem. Então, a gente vivia num ambiente bem parecido com o ambiente do século XVIII. O nosso dia começava às 5 da manhã, depois um pequeno intervalo, os alunos se reuniam na capela para fazer as orações da manhã, em seguida da missa, e depois o café, um pequeno intervalo. Então iniciávamos a nossa rotina diária com o primeiro horário, que era o primeiro estudo em preparação para a primeira aula. Nós tínhamos 45 minutos de estudo em preparação para a aula que viria logo em seguida. Depois da segunda aula, tínhamos um pequeno intervalo. Logo em seguida começava o segundo estudo em preparação para a segunda aula na parte da manhã. Terminada a segunda aula na parte da manhã, nós nos reuníamos todos os alunos na capela de Nossa Senhora da Boa Morte, fazíamos a oração e depois íamos para o refeitório, todos os alunos. O estudo muito exigente, 4 aulas diárias. As aulas eram precedidas de estudos. A gente tinha um alívio na quinta-feira pela tarde, aí a gente praticava esporte, e aos domingos. Aos domingos a gente fazia um passeio pela cidade. Eu saía de batina, 2 a 2. A gente ia à igreja de Santana, às vezes a igreja de São Pedro, era o passeio. A comida muito fraca, era tempo de guerra.
e a gente em idade de crescimento, então a alimentação era muito falha, viu? Mas era uma turma animada. Se o estudo era puxado e a comida não era lá das melhores, o mais difícil, segundo os antigos alunos do Seminário de Mariana, era a distância da família, a saudade daqueles que amavam. E aos domingos nós tínhamos o dia reservado para as visitas. Os que moravam na cidade tinham o privilégio, como eu, né, de receber os seus parentes, né? Agora, aqueles que moravam longe tinham que se consolar, escrever uma cartinha, né? Porque nem telefone naquela época havia, né? Em 1934, a já então Arquidiocese de Mariana, com seu arcebispo Dom Elvésio Gomes de Oliveira, atendendo à solicitação do Vaticano e decidida a criar melhores acomodações aos seminaristas, desmembrou o seminário em 2 institutos. O Seminário Menor e o Seminário Maior, que passou a funcionar em um novo e moderno prédio, dedicado a São José, abrigando os seminaristas do curso de Filosofia e Teologia. A colaboração, a direção e o funcionamento dos seminários Menor e Maior de Mariana estiveram com os padres da Congregação da Missão até o final de 1966, lá permanecendo por 117 anos. E foi nesta fase que o seminário experimentou o seu período áureo. Em setembro de 1966, o arcebispo de Mariana, Dom Oscar de Oliveira, determinou o fechamento do Seminário Maior temporariamente. De repente, mais de 100 seminaristas, muitos já na bica da ordenação sacerdotal, foram expulsos do paraíso e enviados para casa ou para suas dioceses de origem. Despejados da primeira escola de ensino superior, fundada em Minas Gerais no século XVIII, esses jovens reviveram, como os judeus banidos de Jerusalém, uma espécie de diáspora. Na manhã do dia 8 de setembro de 1966, o reitor padre José Pires de Almeida reuniu todos os alunos e professores para comunicar-lhes o fechamento do Seminário Maior São José. Ele explicou que a medida extrema se fazia necessária após os resultados de uma pesquisa de opinião entre os alunos da filosofia e da teologia. 90% deles consideravam inadequado e ultrapassado o regime vigente no seminário para a formação dos presbíteros. No dia seguinte, começou a debandada dos seminaristas, que ficou conhecida como a Diáspora de Mariana. Os padres lazaristas foram afastados da direção do Seminário Maior. Em solidariedade, seus confrades, que dirigiam o Seminário Menor, também saíram no final daquele ano. A partir de 1967, por determinação de Dom Oscar de Oliveira, coube ao clero arquidiocesano dirigir e fazer funcionar o Seminário de Mariana, o que ele faz até hoje com brilho e competência. Nos meados da década de 80, Dom Oscar de Oliveira se empenhou na construção de uma nova casa para abrigar o Seminário Menor. Foi quando se construiu o prédio onde agora funciona o Instituto de Filosofia. O prédio antigo ficou fechado durante algum tempo, até que, em regime de comodato, foi passada à Universidade Federal de Ouro Preto, que lá instalou e até hoje funciona o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o ICHS. A partir de 1991, acatando a sugestão da primeira Assembleia dos Presbíteros da Arquidiocese, o arcebispo Dom Luciano Mendes de Almeida decidiu criar uma casa de formação distintas para os seminaristas do curso de Filosofia. O Seminário de Mariana tem atendido aos vocacionados da Arquidiocese de Mariana e também de outras dioceses que não possuem instituições análogas. Atualmente, o processo formativo se desenvolve em 4 etapas. O grupo de orientação vocacional é a primeira etapa do seminário que acompanha os jovens no discernimento vocacional, os que estão no ensino médio. Alguns deles residem aqui nesta casa. Outros residem em suas casas com suas famílias, participando de encontros mensais,
aqui na cidade de Mariana. Todo jovem que deseja entrar no seminário, já tendo completado o ensino médio, passa por um primeiro ano de caminhada. É o ano que chamamos de propedêutico. Neste tempo, o candidato ao seminário terá a oportunidade de viver a sua dimensão eclesial da sua vocação, enquanto terá mais tempo para a oração, para a partilha, para o estudo, para a convivência comunitária, que lhe darão maior proximidade com o Cristo bom pastor, com o qual se pretende configurar no exercício do futuro ministério sacerdotal. A etapa do discipulado consiste num tempo específico para ajudar os nossos seminaristas a se aprofundarem na relação de amizade e intimidade com Jesus Cristo, o Mestre que o chamou. E assim, através de 3 anos no curso aqui de filosofia e também na experiência de formação, eles têm a oportunidade de se conhecerem a si mesmos, conhecendo suas características, sua personalidade, para também conhecer as características e os sentimentos de Jesus, para deles se aproximarem e assim se tornarem instrumentos do Evangelho na propagação do reino, como discípulos do Mestre. Entre as etapas da formação inicial em vista do ministério ordenado, a etapa da configuração a Jesus Cristo tem 3 objetivos principais. O primeiro deles é a própria configuração ao Cristo bom pastor. Nesta etapa, o seminarista é convidado a poder aprofundar nos mesmos sentimentos de Jesus Cristo. O segundo objetivo é fazer com que o seminarista aprofunde o conhecimento das verdades da fé, através do estudo teológico, e assim ele poderá transmitir essas verdades ao povo de Deus. E o terceiro objetivo é a maior inserção na vida pastoral da igreja particular. Assim, o seminarista vai adquirindo a capacidade de pastorear o rebanho do Senhor, que é o objetivo maior do ministério ordenado. Assim descrito historicamente, há de se concluir que a instituição Seminário de Mariana só se deu e se dá com as presenças fundamentais de seus professores e de seus alunos. Não existe estabelecimento de ensino sem ambos. Quem lá esteve sabe que o bispo, arcebispo, tinha outros afazeres, deixando aos padres a sua condução. Faz 270 anos que o Seminário de Mariana era inaugurado, tornando-se, por consequência, a casa de formação de padres mais antiga do Brasil e a instituição de ensino mais antiga de Minas Gerais, ainda em atividade. O culto à Nossa Senhora da Boa Morte foi especialmente difundido na Europa a partir do século XIV, época de grave crise, em que milhares e milhares de pessoas morreram em função das guerras, das doenças e da fome. Foi nessa ocasião que Nossa Senhora da Boa Morte foi considerada uma especial protetora dos agonizantes. Mas nesse período, a Reforma Católica também dava seus primeiros passos, principalmente no campo da espiritualidade. É neste campo que a preocupação com o bem morrer, com os momentos finais dessa vida, ganha corpo e então desenvolve-se a arte do bem morrer. Ora, os jesuítas, que preocupavam-se com a contemplação na ação, eles encampam tanto a arte do bem morrer quanto o culto à Nossa Senhora da Boa Morte, trazendo-os para os seus colégios em Portugal e a partir daí para a América Portuguesa. A devoção à Nossa Senhora da Boa Morte chega então às terras de Minas no início do século XVIII. Durante alguns anos após a sua fundação, o Seminário de Mariana cultuou a Virgem da Boa Morte através do seu título e de orações que lhe eram dirigidas, mas não havia nenhuma capela especialmente dedicada a essa devoção. Foi durante o episcopado de Dom Frei Domingos da Encarnação Pontévio, 4º bispo de Mariana, mas o 2º a residir na diocese, que um pequeno templo foi construído, dedicado à padroeira do seminário. E a capela onde nós estamos, que é uma capela do século XVIII, claro que sofreu modificações também, é o coração do seminário, né? Toda a vida do seminário pode se notar até no prédio físico, né? O prédio ele se
é constituído de forma que a capela esteja no seu centro, né? Porque ela deve ser o coração do seminário. Aqui se desenvolve a vida litúrgica, a vida de oração, muitas ordenações aconteceram aqui. Então a capela é o espaço especial do encontro da pessoa com Deus. Enquanto as obras arquitetônicas da capela, contratadas em 1792, ficaram a cargo da famosa oficina de José Pereira Arouca, as pinturas do teto, que representam a elevação, a assunção de Maria aos céus, foram entregues ao pintor Antônio Martins da Silva. No início dos anos 80 do século XX, quando o prédio do antigo seminário passou a abrigar o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, a capela Nossa Senhora da Boa Morte foi então desativada e as imagens que aqui se encontravam foram transferidas para o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. A suspensão do culto religioso na capela Nossa Senhora da Boa Morte trouxe graves consequências ao estado físico do prédio, que já se encontrava bastante deteriorado. Na época em que eu estudei aqui, apesar de 200 anos já de construído a mais, a capela estava ainda em bom estado de conservação, né? E agora causa-me tristeza, né, em ver a situação, porque o tempo é inexorável, né? E é para isso que nós estamos lutando, né? Para comover mesmo as autoridades, os órgãos competentes, né, para que não deixem perder esse primor, essa joia da nossa arquitetura colonial mineira. E dói contemplar estas paredes descascadas, sobretudo a pintura do teto, tão maltratada, a pintura bonita, lembrando a Assunção de Nossa Senhora. Então, a gente fica triste com este estado e pede clamorosamente por uma urgente reforma. Este espaço aqui merece carinho, respeito e um trato muito grande. Então, queridos amigos, simpatizantes do Seminário de Mariana, tem uma mensagem curta, pequena, mas central e importante para todos vocês. Um pouco sobre a importância da capela do seminário. Desde o princípio, a capela, e sempre será assim em todo o seminário, a capela é o centro. Dali, daquele espaço de oração, de contemplação, de vida espiritual, vão nascendo as disposições interiores dos seminaristas. E como todos sabemos, a capela do Seminário de Mariana é antiquíssima, porque é do seminário menor ainda, a primeira escola de Minas. Essa capela inspirou gerações de pessoas dedicadas à sociedade, dedicadas ao sacerdócio, à igreja, especialmente à nossa Arquidiocese de Mariana, dedicadas ao bem comum, dedicadas a fazer aquilo que é bom, é reto, é honesto. Então, no centro do seminário está esta importante obra que é a nossa capela. Essa capela do seminário agora, como todos sabem, depois de tantos anos, precisa de uma recuperação, de uma restauração. E é isso que nós devemos, este trabalho que nós devemos começar a fazer, para que ela tenha o esplendor de antes. Claro que não temos mais ali os seminaristas, não temos ali aquela vida ativa em torno da capela, em torno das atividades religiosas ou das atividades litúrgicas. Mas ela é um sinal importantíssimo. Recuperada, ela será outra vez um centro de referência, não para dentro do seminário, mas para a cidade de Mariana. A responsabilidade dessa capela está com a paróquia da Sé de Mariana, a paróquia da Catedral de Mariana. E o pároco da catedral tem esta preocupação. Nós queremos que ela seja outra vez uma referência para todas as pessoas. Que todas as pessoas possam fazer, em algum momento, com a capela restaurada, recuperada, um pouco da experiência que muitos seminaristas fizeram ali. Hoje, muitos padres, bispos, cardeais
e muitos leigos, pais de família, homens que optaram em fazer um caminho de consagração a Deus, de dedicação a Deus através da constituição de uma família, através da vida profissional e assim por diante. Nós queremos ver esta capela outra vez recuperada, restaurada. E aos caros amigos da ESAM, nós queremos saudar por essa iniciativa de fazer com que outras pessoas conheçam a história do Seminário de Mariana e, no centro desse seminário, a importância e a beleza desta capela que reunia os seminaristas para a oração, para a vida espiritual. Um agradecimento a todos. E foi assim que aconteceu.